a música dentro dos games evoluiu na mesma intensidade que os gráficos, as mecânicas e todo o gameplay. Tanto que hoje existem prêmios enormes para trilha sonora. Mas como tudo isso começou? Como funcionavam as músicas nos consoles antigos de 8 bits? Em qual geração passou a ter trilhas sonoras épicas que passavam emoção? Essas são perguntas típicas que eu aposto que você pensou na hora que leu o título desse vídeo. Pode ficar tranquilo que eu vou te responder todas essas perguntas e muitas outras nesse vídeo aqui, já que nós vamos passar por toda a linha do tempo dos games até chegar no ápice que está hoje em dia. Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ei Nerd. Você não clicou errado, a sua mente não está bugada. Esse é mais um vídeo da nossa série Ei Nerd Music. Então vamos seguir junto nessa viagem do tempo das sonoridades dos videogames. Galera, é o seguinte, no começo, os videogames, eles não tinham música. Você tinha no máximo, tinha ali um efeitinho sonoro, um aqui, outro ali, um barulhinho aqui e ali. Mas nada muito elaborado. Isso por causa das limitações tecnológicas. Só que no final dos anos 70, comecinho dos anos 80, os consoles de 8 bits e as máquinas de arcade começaram a usar chips de sons muito básicos. A gente pode dar o exemplo do TI-A no Atari e o Record 2A03, que era usado no Nintendo. Esses chips, mesmo básicos, já davam para criar algumas músicas um pouco mais elaboradas, sendo nesse momento da história o pontapé inicial da evolução gigantesca das trilhas sonoras nos games. Esses chips podiam gerar sons básicos em forma de ondas eletrônicas. Eram ondas repetidas, tipo aqueles bip-bop dos radares antigos. E naquele momento ficava só nisso. Um barulhinho aqui, um barulhinho ali. Mas com essa repetição das ondas, já dava para criar alguma base de música, isso já naquela época. E também tinha uma limitação de canais para poder usar, né? Com só 3 ou 4 canais de áudio, sendo cada um programado para uma função específica, como efeitos sonoros, ritmo e melodia, as músicas começaram a ser bem mais presentes nos games, já que agora era possível trabalhar com mais camadas de som. Porém, existia também uma outra limitação que atrapalhava bastante esse processo, que era a limitação da memória dos consoles. Os consoles daquela época não tinham 1 tera de memória. Eu acho que naquela época nem se imaginava um armazenamento de HD de 1 tera. O que se tinha naquela época era alguns kilobytes e só era a raspa do tacho para poder fazer uma música. Então os coitados dos compositores sofriam muito mais com esses consoles. Eles tinham que ser verdadeiros gênios para operar verdadeiros milagres para conseguirem pelo menos compor alguma música curta, alguma música simples, mas memoráveis e que não ficassem cansativas. A música mais marcante dessa primeira era dos games, a famosa era dos 8 bits, foi a inesquecível música do Super Mario Bros. De 1985. O Koji Kondo, o lendário compositor da Nintendo, criou uma das maiores e mais famosas trilhas sonoras da humanidade. O cara não só criou uma música que acompanhava a gameplay, mas que também aumentava a sensação de movimento e principalmente de diversão. A base dessa música funcionava perfeitamente com o Mario pulando pelas fases, já que a melodia dela também era saltitante. Agora, como que ele conseguiu criar uma música desse nível com tantas limitações? Ele simplesmente combinou que os canais, programou para que os canais mudassem, né, trocassem de função constantemente, equilibrando a melodia, o ritmo, efeitos sonoros em um espaço minúsculo de memória. Ou seja, a música literalmente ficava saltitando nos canais exatamente igual ao Mario. Enquanto isso, nos arcades, né, jogos como Pac-Man usavam sons ainda mais básicos, mas não tão eficazes quanto os dos consoles. O Toshio Kai é responsável por compor a música do Pac-Man,
usou sons repetitivos simples para criar uma atmosfera frenética. E essa atmosfera aumentava essa freneticidade conforme o jogador ia avançando. E essa música era tão básica que tecnicamente nem era uma trilha contínua, mas sim uma sequência de efeitos sonoros bem organizados. E esse sistema básico de som começou a ter mais uma evolução com a chegada dos consoles de 16 bits. Antes eram 8 bits, agora dobrou para 16 bits, como no Super Nintendo e o Sega Genesis em 1990. Esses dois consoles trouxeram evoluções muito significativas para as trilhas sonoras. Agora, os chips de sons podiam reproduzir até 8 canais simultaneamente e pela primeira vez na história, pequenos trechos de sons reais traziam ainda mais imersão para os games. E essa evolução abriu um mundo inteiro de novas possibilidades. As músicas começaram a soar menos bips eletrônicos e mais como composições completas. Para vocês terem uma noção dessa evolução, o Super Nintendo tinha o SPC 700, que permitia criar efeitos como eco e reverb, dando toda uma profundidade para as trilhas. Tanto que a trilha sonora do Donkey Kong Country foi feita com esses efeitos. E graças a essa evolução, a famosa Aquatic Ambience, a música das fases da água, podia ser desenvolvida com tanta perfeição, chegando ao ponto de todo mundo duvidar que aquela trilha sonora vinha de um console. Já no Sega Genesis, eles usavam outro chip, o chip Yamaha YM2612. Isso para poder criar uma sonoridade vibrante e cheia de energia. Agora, por que eles usaram esse chip? Tem uma razão. Porque o Masato Nakamura conseguiu compor a trilha sonora do Sonic nesse chip, já que conseguia passar essas sensações de energia e ainda conseguia acompanhar perfeitamente a velocidade do Sonic e a gameplay frenética. Nessa era, os compositores não tinham mais que operar milagres, mas ainda precisavam trabalhar com algumas limitações. Esses compositores só começaram a ter a vida mais facilitada com a chegada dos consoles de 32 e 64 bits. Aí sim, a brincadeira começou. PlayStation e Nintendo 64. Esses dois marcaram o ponto de virada da música nos games. Pela primeira vez, os desenvolvedores tinham espaço suficiente para armazenar verdadeiras trilhas sonoras pré-gravadas numa boa qualidade. Não precisava mais simular os sons dos instrumentos, agora dava para gravar os sons reais deles e reproduzir dentro dos jogos. Aí já viu, né? As trilhas dos games começaram a ficar cada vez mais parecidas com as trilhas de filmes. E com isso moldando não só a experiência do jogo, mas até a narrativa do jogo também. E foi aí que começaram a surgir as trilhas de proporções épicas. Trilhas essas que revolucionaram os videogames. Um bom exemplo de trilha sonora épica dessa época foi a do Final Fantasy VII. O Nobuo Uematsu fez um trabalho digno de Hollywood. A música One Winged Angel foi o ápice dessa trilha sonora. Essa música foi gravada com uma orquestra, com solos de guitarra e um coro orquestral de fundo. Nessa geração foi a primeira vez que os jogadores poderiam experimentar músicas épicas que transmitiam emoções, principalmente nas batalhas. Outro marco foi The Legend of Zelda: Ocarina of Time, um jogo que era uma obra-prima e a trilha sonora acompanhou essa qualidade toda. A trilha sonora desse jogo não só era imersiva, mas também era totalmente integrada ao gameplay, já que tocar a ocarina era uma mecânica central do jogo e cada melodia aprendida tinha um impacto direto
no mundo do jogo. A evolução dessa época foi tanta que a música parou de ser só um plano de fundo e começou a fazer parte fundamental do jogo. A prova disso é Ocarina of Time, que nunca poderia existir nas gerações passadas. Depois dessa geração, a coisa só foi crescendo cada vez mais e mais nos consoles mais modernos. Se a gente pegar agora no PlayStation 2, PlayStation 3, Nintendo Wii, GameCube, Xbox 360 e nos PCs, a música dos games atingiu um novo patamar. Os jogos, os desenvolvedores começaram a ter verdadeiras orquestras inteiras para gravar as trilhas sonoras deles. E com isso trazendo mais qualidade cinematográfica nunca vista antes. Além das orquestras, a música era totalmente dinâmica, mudando em tempo real de acordo com cada ação do jogador. Eu não sei se você já passou por isso ou já percebeu isso, eu já percebi em vários jogos. Você estava no cenário ali explorando alguma coisa e do nada a música começava a ficar diferente, começava a torar, a música ali servindo como um aviso que estava acontecendo alguma coisa diferente, tá vindo um inimigo. Vários jogos dessa época exploraram muito bem essa nova tecnologia e criaram trilhas inesquecíveis. Como não falar de Halo? Combat Evolved trouxe um coral épico que definiu o tom da trilha e da franquia inteira. Shadow of the Colossus tinha uma gameplay minimalista, com um mundo grande que passava a sensação de vazio, mas a trilha sonora deixou tudo muito mais épico, imersivo e que passava perfeitamente a melancolia desse mundo, dos personagens e dos colossos. God of War tinha uma trilha sonora épica, com orquestra e todo um coro orquestral que capturava bem todo o tom da história, tendo músicas que passavam o mesmo ódio que o Kratos demonstrava nas telas. Além desses e vários outros jogos nessa geração, a gente também teve jogos como Guitar Hero, que não só trazia músicas de bandas ultra famosas como Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden, Queen, The Rolling Stones, Guns N' Roses e várias outras bandas gigantescas do mundo do rock. Não só trazia todas essas bandas, como também focava toda a gameplay em tocar essas músicas. E essa foi a primeira geração sem limite nenhum em trilha sonora. E foi a partir desse momento que passou até a ter prêmio de melhor trilha sonora de videogame, coisa que continua tendo até os dias de hoje. Chegamos agora aos consoles da última geração, da geração atual, como o PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, e nos dessa nova geração, como o PlayStation 5, o Xbox Series XS e nas máquinas super poderosas que são os PCs de hoje em dia. Nessas novas gerações, a evolução da trilha sonora foi mais por conta do som espacial e no áudio 3D. De resto, continuava tudo com a mesma qualidade absurda, com os desenvolvedores trazendo orquestras, bandas e compositores renomados para criarem gravações únicas, específicas e trilhas sonoras com essas novas tecnologias. Assim começamos a ter jogos com trilhas sonoras ainda mais épicas, como por exemplo The Last of Us Parte 2. Que teve Gustavo Santaolalla compondo uma trilha ainda mais emocionante que no primeiro, God of War de 2018 e o Ragnarok, que combinou elementos épicos com toda a influência nórdica. Red Dead Redemption 2, esse conseguiu passar toda a melancolia do Arthur nos momentos importantes. E claro, também toda a grandeza do velho oeste desse mundo. Elden Ring, com as músicas épicas dos bosses, que são verdadeiras obras-primas, coisas que todo o Souls-like teve, sem exceção. Uncharted, com aquela orquestra bem marcante no tema de abertura, até jogos bem ritmados, e tudo graças a essa evolução dos áudios 3D e sons espaciais. As trilhas sonoras nos games passaram de meros bips para grandes composições de proporções épicas, com isso deixando de ter pouca importância e serem até dispensáveis para se tornarem essenciais, elementos fundamentais e essenciais
na criação de mundos imersivos e narrativas emocionantes. E a tendência é que essas trilhas sonoras evoluam ainda mais e cada vez mais em cada nova geração. E com isso ficando ainda mais emocionantes, mais emocionais e criando ainda mais memórias duradouras para todos os jogadores. E no campo da tecnologia e principalmente no campo da música, o céu é o limite. E aí, você consegue ter alguma ideia de onde a gente vai parar? Aonde os videogames vão parar com tudo isso? Qual será a próxima geração que a gente vai assistir, principalmente na parte de imersão e trilha sonora? Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui embaixo seu comentário aqui no canal Ei Nerd e claro também a sua sugestão para os próximos vídeos aqui desse quadro. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, fui!